Você já se perguntou como um país nascido em meio a conflitos persistentes se tornou uma potência tecnológica global? Vamos explorar a incrível jornada de Israel, uma nação que enfrentou desafios monumentais desde a sua fundação. Vamos descobrir como as forças de defesa de Israel evoluíram para se tornar um dos exércitos mais poderosos do mundo e como a mentalidade de inovação e a ênfase na educação moldaram a nação. Além disso, vamos revelar os programas e incentivos que catalisaram a inovação, a militarização da sociedade e o foco na cibersegurança. Não deixe de acompanhar e descobrir o papel crucial de Tel Aviv como um centro de inovação nessa história extraordinária de superação e progresso. A fundação de Israel em 1948 ocorreu em meio a uma atmosfera de conflitos persistentes. Para entender como o país se transformou em uma potência tecnológica, é necessário voltar no tempo e compreender a formação do Estado. A atual guerra entre Israel e o Hamas tem um impacto profundo no Oriente Médio, com implicações geopolíticas significativas. Para compreender a complexidade desse conflito e as mudanças que ele pode trazer, é fundamental contextualizar a história dessa região. A fundação de Israel em 1948 ocorreu em meio a uma atmosfera carregada de conflitos, e essa situação remonta a décadas anteriores. O movimento sionista, que buscava a criação de um Estado para o povo judeu, ganhou força, especialmente após os horrores do Holocausto. A recém-criada ONU aprovou um plano para a formação de um Estado judeu chamado Israel e de outro Estado árabe, a Palestina. Os judeus aceitaram o plano e proclamaram o Estado de Israel em 1948. No entanto, a região testemunhou a oposição de vários países árabes que interpretaram a criação de Israel como uma intervenção colonialista do Ocidente. Eles declararam guerra contra o novo Estado, desencadeando conflitos violentos. Com o apoio de algumas potências europeias, Israel saiu vitorioso e ocupou territórios que originalmente estavam previstos para os palestinos. Assim, as potências ocidentais desempenharam um papel fundamental na formação de Israel. Desde os ataques do Hamas, vemos uma resposta forte por parte de alguns países ocidentais, como Estados Unidos, Alemanha, França, Reino Unido e Itália, que declararam apoio a Israel e o direito do país de se defender. Os Estados Unidos, em particular, são o principal aliado de Israel, fornecendo apoio militar, financeiro e político. A administração de Joe Biden, embora não estivesse inicialmente alinhada com o então primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, agora demonstra apoio incondicional a Israel. No contexto da Guerra Fria 2.0, outras potências globais também observam atentamente a crise. A China busca se aproximar de nações como a Arábia Saudita e o Irã, enquanto a Rússia, envolvida na guerra civil síria, permanece neutra em relação ao conflito. No entanto, a entrada direta de outros países no conflito parece improvável no momento. A situação nos territórios palestinos deve ser monitorada de perto, incluindo o segundo fronte no norte de Israel e a situação dos reféns mantidos pelo Hamas em Gaza, que pode influenciar a resposta de Israel. A atual guerra ao terror, marcada pelos ataques do Hamas e a resposta de Israel, carrega o risco de alimentar ainda mais o ódio, que é um combustível para grupos extremistas, o que ressalta a complexidade e a gravidade desse conflito na história da região. As Forças de Defesa de Israel, também conhecidas como IDF, foram fundadas em 1948, logo após a criação do Estado de Israel.
Ao longo de sua história, enfrentaram desafios que variavam desde confrontos com grandes exércitos, como o egípcio e o sírio, até enfrentamentos com grupos palestinos menores. O que tornou as IDF notáveis foi a abertura das fronteiras de Israel para qualquer judeu que quisesse se mudar para o país. Nos primeiros meses após a criação do Estado de Israel, cerca de 50 mil judeus, em grande parte sobreviventes do Holocausto, imigraram para a nação recém-estabelecida. Até o final de 1951, a população judaica havia dobrado com a chegada de quase 700 mil novos residentes. Em 2014, as Forças de Defesa de Israel foram classificadas em primeiro lugar na lista do Business Insider, que avaliou os militares mais poderosos do Oriente Médio. Além disso, analistas militares ressaltaram que o IDF é um dos melhores exércitos do mundo. A história do IDF ilustra como Israel, inicialmente enfrentando limitações e desafios consideráveis, conseguiu se estabelecer como uma potência militar. No entanto, o país não estava sozinho nessa jornada. Israel contou com apoio internacional, especialmente dos Estados Unidos e da França, para a aquisição de armas. Líderes como Shimon Peres desempenharam papéis fundamentais ao assegurar tecnologias avançadas para o país. Esse apoio permitiu que Israel desenvolvesse uma capacidade nuclear e adquirisse tecnologia de reatores nucleares da França e dos Estados Unidos. Além do apoio internacional, a chave do sucesso de Israel como potência tecnológica está intrinsecamente ligada à sua mentalidade de inovação e ao investimento em educação. Israel optou por concentrar seus esforços na construção de moradias, mecanização da agricultura, desenvolvimento industrial, investimentos em telecomunicações, redes elétricas e educação. A obrigatoriedade da educação escolar em Israel até os 16 anos e a gratuidade até os 18 demonstram o compromisso do país com a formação educacional. Essa mentalidade de investimento em educação desempenhou um papel significativo na transformação de Israel em um dos principais exportadores do mundo, ocupando a 6ª posição em 2012. A necessidade de inovar e de sobreviver moldou a população israelense, impelindo-a a pensar constantemente no futuro e a agir proativamente. Essa abordagem de enfrentar desafios e transformá-los em oportunidades é uma característica fundamental dos empreendedores de sucesso. A jornada de Israel, de um Estado recém-fundado dependente de armas estrangeiras a uma potência tecnológica, reflete a importância da inovação e do empreendedorismo. Além disso, o governo de Israel estabeleceu programas e iniciativas para incentivar a inovação. O projeto Talpiot é um exemplo notável. Essa iniciativa foi criada para identificar jovens talentosos e recrutá-los para servir em cargos de inteligência do Exército. Ao envolver jovens brilhantes em desafios intelectuais e tecnológicos desde cedo, Israel conseguiu nutrir um grupo excepcional de inovadores. Outros programas, como o espacial, foram desenvolvidos para atrair talentos para as Forças Armadas, permitindo que jovens cientistas e engenheiros contribuíssem para as capacidades tecnológicas de Israel. O governo também incentivou a entrada de veteranos de guerra nas empresas de tecnologia e engenharia, simplificando a transferência de tecnologias militares para a aplicação comercial. A eliminação de barreiras burocráticas entre cientistas, empresários e oficiais militares fomentou a inovação e o desenvolvimento de tecnologias de ponta. Isso destacou o compromisso de Israel em transformar desafios em oportunidades. A experiência militar
é uma parte essencial da vida em Israel. Tanto homens quanto mulheres são obrigados a prestar serviço militar, o que resulta em uma população que passou por treinamento militar. Esse ambiente militarizado propicia a cultura da disciplina, liderança e inovação. A localização geográfica de Israel em uma região predominantemente desértica também desempenhou um papel fundamental em sua busca por segurança. A escassez de recursos naturais incentivou o desenvolvimento de tecnologias de interceptação de ameaças antes que pudessem atingir o país. O país precisava desenvolver uma capacidade de defesa eficaz em um ambiente hostil. Como resultado, Israel se tornou líder global em segurança cibernética, alavancando sua experiência militar em tecnologia de ponta. A cidade de Tel Aviv desempenhou um papel crucial na trajetória de Israel como potência tecnológica. Com sua cultura vibrante, liberal, multicultural e moderna, Tel Aviv é considerada um dos melhores lugares do mundo para iniciar uma startup. O governo israelense incentivou a inovação, tornando mais fácil para veteranos de guerra se envolverem em empresas de tecnologia. Tel Aviv se tornou um epicentro de empreendedorismo e inovação, atraindo mentes brilhantes de todo o mundo. A cidade é um imã para startups e empresas de tecnologia, promovendo uma cultura de inovação que é essencial para o sucesso de Israel como potência tecnológica. Por fim, a trajetória de Israel é verdadeiramente notável. Um país que emergiu em meio a conflitos persistentes e desafios substanciais se transformou em uma potência tecnológica global. A ênfase na inovação, a dedicação à educação e o papel fundamental desempenhado pelas forças de defesa de Israel são pilares que moldaram a nação empreendedora que conhecemos hoje. Os conflitos recentes envolvendo o Hamas levantam questões cruciais sobre o envolvimento internacional nesse cenário complexo. O mundo acompanha atentamente as respostas de diversas nações, suas alianças e posicionamentos políticos diante deste conflito. A retórica e a ação de potências globais, como os Estados Unidos e seus aliados, influenciam significativamente os desdobramentos da situação. Israel oferece um exemplo inspirador de como uma nação pode transformar adversidades em oportunidades para inovar e progredir. Sua história demonstra como a necessidade e a determinação, aliadas à ajuda de grandes potências, podem moldar o destino de uma nação. Nesse contexto, é crucial refletirmos sobre o papel global no caminho para a resolução e a estabilidade no Oriente Médio e como as nações podem contribuir para um futuro mais pacífico e próspero, excluindo os interesses mascarados de ajuda humanitária e colaborando de fato para um cessar das hostilidades. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de curtir e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo novo. E deixe nos comentários sua opinião sobre Israel e seus conflitos.